maioria das pessoas vive como se estivesse trancada em uma cela sem grades, sendo escrava de seus próprios pensamentos automáticos e de reações emocionais que parecem fugir ao seu controle. Elas caminham pelo mundo acreditando que sua infelicidade é causada pelo chefe autoritário, pela economia instável ou por um relacionamento que não deu certo, sem perceber que as correntes que as prendem foram forjadas dentro de suas próprias cabeças. Existe uma frustração profunda e silenciosa em sentir que, não importa o quanto você mude de emprego, de cidade ou de círculo social, os mesmos problemas e sentimentos de vazio continuam a persegui-lo como sombras persistentes. Essa repetição de padrões ocorre porque você está tentando mudar o cenário do palco, enquanto o roteiro interno permanece exatamente o mesmo, ditando as mesmas reações para as mesmas situações. O grande segredo que os antigos sábios estoicos descobriram é que o problema fundamental nunca foi o que aconteceu com você, mas sim a história que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. Um evento externo é apenas um fato, mas a narrativa que você cria em torno dele é o que gera o sofrimento ou a serenidade. Se você interpreta uma crítica como um ataque pessoal, você sofrerá. Se a interpreta como um dado informativo sobre a percepção de outra pessoa, você permanecerá livre. Muitas pessoas passam a vida inteira reagindo a fantasmas da própria imaginação, transformando contratempos triviais em tragédias monumentais através de um script mental viciado na vitimização e no medo. Vou te ensinar a reescrever esse script agora mesmo, mudando a arquitetura do seu pensamento para que a sua vida nunca mais seja a mesma. A chave para a liberdade não está em controlar o mundo ou as pessoas ao seu redor, mas em assumir o comando da única coisa que é verdadeiramente sua, a sua faculdade de julgamento. Quando você altera a forma como processa a realidade, o mundo exterior perde o poder de te desestabilizar. Você deixará de ser um prisioneiro das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria paz interior. A jornada para uma vida inabalável começa no exato momento em que você decide que nenhum evento externo é grande o suficiente para corromper a clareza da sua mente. O esgotamento mental que consome a energia de tantas pessoas nos dias de hoje não é causado pela carga de trabalho ou pela velocidade do mundo, mas pelo hábito exaustivo de levar tudo para o lado pessoal. Vivemos reagindo a cada ofensa, a cada imprevisto no trânsito e a cada olhar de desaprovação como se fossem ataques diretos à nossa existência. Epicteto, que nasceu escravo e conquistou a liberdade através da filosofia, deixou um ensinamento que é a base da saúde mental. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Isso significa que entre o que acontece no mundo e o que você sente, existe um filtro chamado percepção. Se esse filtro estiver distorcido, a sua realidade será um lugar de sofrimento constante. Se ele estiver limpo, você se tornará inabalável. A inversão lógica proposta pelo estoicismo é que todo evento externo é, em sua essência, neutro. A natureza não tem intenções boas ou ruins, ela apenas é. Uma chuva torrencial pode ser um desastre completo para alguém que planejou um piquenique ao ar livre, mas é uma bênção divina para o agricultor que vê sua colheita secar. A chuva, portanto, é apenas chuva. É o seu desejo pessoal e o seu julgamento que colocam nela o adjetivo de ruim ou boa. Quando você compreende que é o doador dos significados, você retoma o poder sobre as suas emoções. Muitas pessoas entregam esse poder a estranhos, permitindo que a indelicadeza de alguém estrague um dia inteiro, sem perceber que foram elas mesmas que validaram a ofensa através do seu próprio julgamento. Para aplicar isso na prática, você deve utilizar a técnica do é apenas.
Sempre que algo que você considera negativo acontecer, force a sua mente a descrever o fato de forma puramente técnica, removendo toda a carga dramática. Em vez de pensar, meu chefe me humilhou na frente de todos, diga a si mesmo, ondas sonoras saíram da boca de um homem em uma sala com outras pessoas. Ao descrever o evento com objetividade científica, você retira o combustível emocional da situação. Imagine que a sua mente é um par de óculos. Se as lentes estão manchadas de lama, o mundo inteiro parecerá sujo e hostil. Limpe a lente do seu pensamento através da razão e você verá que o mundo se clareia instantaneamente, revelando que a maioria dos seus problemas são apenas interpretações equivocadas de uma realidade neutra. Uma das maiores crenças limitantes que impedem a evolução humana é o pensamento determinista de que eu sou assim mesmo, ou a ideia de que certas pessoas nasceram com sorte e outras com um destino azarado. No entanto, a ciência moderna converge com o estoicismo ao revelar o conceito de neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma estrutura rígida, mas um órgão moldável que se adapta conforme os estímulos que recebe. Na neurociência, entendemos que pensamentos repetidos criam canais neurais, verdadeiras autoestradas de informação. Se durante anos praticou a reclamação, a vitimização e a reatividade, o seu cérebro pavimentou caminhos onde esses comportamentos são a resposta automática. Pensar de forma estoica não é um dom nato, mas um esforço consciente para pavimentar novas rotas neurais baseadas na razão e na virtude. A inversão lógica aqui é libertadora. O caráter não é um destino imutável, é o resultado da repetição. Muitas pessoas dizem que são ansiosas ou explosivas, como se isso fosse uma característica biológica definitiva, quando, na verdade, elas estão apenas a praticar a reatividade há décadas. A virtude, para os estoicos, era comparada a uma arte ou um desporto. Requer treino diário e persistência. Para mudar a sua vida, precisa de deixar de ser um passageiro dos seus impulsos e tornar-se o condutor dos seus pensamentos. A cada vez que escolhe não gritar diante de uma provocação ou não se desesperar perante uma perda, está a enfraquecer a antiga autoestrada do caos e a fortalecer o novo caminho da serenidade. A ferramenta prática para esta transformação é o que chamamos de intervalo sagrado. Entre o estímulo externo e a sua resposta interna, existe um espaço minúsculo de tempo. É nesse segundo de silêncio, antes de decidir como vai agir, que mora a sua verdadeira liberdade. Viktor Frankl, ao enfrentar a desumanidade dos campos de concentração, percebeu que a liberdade última do ser humano é escolher a sua própria atitude em qualquer circunstância. Se Frankl conseguiu encontrar esse espaço sob tortura e fome, você também o pode encontrar no meio das pressões do dia a dia. Ao dominar este intervalo, deixa de ser um animal que apenas reage e passa a ser um ser humano que escolhe com sabedoria. A repetição desta escolha consciente é o que transforma o esforço em hábito e o hábito em destino. A ansiedade crônica que assola muitas pessoas é o resultado direto de uma mente que se recusa a habitar o presente, preferindo viver em um futuro hipotético e quase sempre catastrófico. Sofremos pelo medo constante de perder o que conquistamos, ou pela angústia de não alcançar o que desejamos. Sêneca, um dos maiores conselheiros do estoicismo, já alertava que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. A mente humana tem a capacidade de simular 1000 tragédias que jamais ocorrerão, drenando a energia necessária para lidar com o único momento onde a vida realmente acontece, o aqui e agora, hic et nunc. Quando você projeta sua felicidade para o momento em que certas expectativas forem atendidas, você se torna um refém do destino.
A inversão lógica estoica é que esperar o melhor torna você frágil, enquanto estar preparado para tudo o torna invencível. A expectativa é, na verdade, uma forma de arrogância, pois pressupõe que o universo tem a obrigação de seguir os seus planos pessoais. Muitas pessoas ficam devastadas quando a realidade não corresponde ao seu roteiro idealizado, perdendo dias em lamentações. A prática para quebrar essa tirania é a redução de danos mentais através de uma pergunta simples. Isso que está me tirando o sono vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for negativa, é um sinal claro de que você não deve gastar mais do que 5 minutos se preocupando com isso. Ao diminuir a importância dos eventos triviais, você preserva sua cidadela interior para o que é essencial. Essa filosofia encontra eco na cultura popular, como no conceito central do filme Clube da Luta, onde se afirma que apenas depois que perdemos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. A liberdade verdadeira não vem do acúmulo de garantias, mas do desapego das expectativas. Quando você solta a necessidade de que o futuro seja de uma maneira específica, você para de lutar contra a correnteza e começa a nadar com ela. A paz não é encontrada no controle do amanhã, mas na aceitação plena do hoje. Ao viver no presente, você descobre que a maioria dos seus problemas são apenas projeções de uma mente que teme o que ainda não aconteceu. Abandone a tirania do futuro e você encontrará a liberdade que sempre esteve disponível sob os seus pés. Dentro de cada um de nós, existe um narrador constante que interpreta cada evento da nossa existência. E para muitas pessoas, esse narrador é um sabotador implacável. Essa voz interna é aquela que, diante de um erro, diz que você é incapaz, ou que, diante de um obstáculo, afirma que o mundo é injusto e que nada vale a pena. A psicologia comportamental moderna utiliza o termo reenquadramento cognitivo para descrever o que os estoicos já praticavam há milênios. A forma como você nomeia as suas dificuldades dita a força que você terá para resolvê-las. Se você descreve um desafio como uma catástrofe, o seu corpo reagirá com pânico. Se você o nomeia como um treinamento, o seu cérebro se preparará para a ação. A linguagem que você usa não apenas descreve a sua realidade, ela a cria. A inversão lógica aqui consiste em transformar o peso da obrigação no privilégio da oportunidade. Muitas pessoas vivem presas no ciclo do eu tenho que, sentindo-se esmagadas pelas responsabilidades diárias. O homem sábio substitui essa expressão por eu tenho a oportunidade de. Em vez de dizer eu tenho que trabalhar, diga eu tenho a oportunidade de exercer minha produtividade. Em vez de eu tenho que resolver este problema, diga eu tenho a oportunidade de testar minha inteligência. Essa pequena mudança semântica altera instantaneamente a química do seu cérebro, transformando o ressentimento em propósito. O fardo se torna um instrumento de fortalecimento e a sua postura deixa de ser a de uma vítima passiva das circunstâncias. A prática fundamental para policiar essa linguagem é o diário estoico. Todas as noites, antes de dormir, você deve revisar os seus pensamentos com a imparcialidade de um juiz justo, perguntando a si mesmo: o que eu fiz bem hoje? Onde eu falhei? O que posso mudar amanhã? Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, escreveu as suas meditações, não para serem publicadas, mas como um exercício pessoal de higiene mental. Ele usava a escrita para garantir que a sua linguagem interna não fosse corrompida pelo poder ou pela vaidade. Ao colocar os seus pensamentos no papel, você deixa de ser o pensamento e passa a ser o observador dele. Essa distância permite que você identifique as mentiras que conta para si mesmo e as substitua por verdades que fortalecem a sua caminhada. Muitas pessoas vivem em uma prisão invisível, cuja chave foi entregue à opinião alheia.
O vício em aprovação social e o medo paralisante do julgamento são as âncoras que impedem a alma de navegar em direção à sua própria verdade. Se a sua felicidade depende do elogio de terceiros, você é um escravo, pois permitiu que pessoas que muitas vezes não possuem virtude ou sabedoria decidam o seu valor. O estoicismo prega a simplicidade e a autossuficiência mental, onde a sua paz não pode ser refém da boca dos outros. É uma inversão lógica fundamental. Se você se importa profundamente com a opinião de alguém que você sequer respeita, você deu a essa pessoa as chaves da sua casa mental e permitiu que ela faça a desordem que desejar. O desapego mental não é isolamento, mas independência. Trata-se de compreender que o que os outros pensam de você é um problema deles, não seu. O julgamento alheio é uma projeção das limitações e preconceitos de quem julga, e tentar controlar essa percepção é uma batalha perdida antes de começar. Quando você se desprende da necessidade de ser validado pelo mundo externo, você ganha uma liberdade que muitas pessoas jamais conhecerão. A sua régua de sucesso passa a ser interna. Você agiu com justiça? Foi honesto com seus princípios? Se a resposta for sim, o barulho do mundo lá fora torna-se apenas um ruído de fundo que não tem o poder de alterar a sua ordem interior. Para fortalecer esse músculo do desapego, pratique o desafio da invisibilidade. Faça algo genuinamente bom por alguém, um favor, uma doação ou um gesto de apoio, e faça o esforço consciente de não contar para ninguém. Sinta o poder revigorante de validar a si mesmo sem precisar de aplausos, curtidas ou reconhecimento público. Ao agir virtuosamente apenas pela virtude em si, você prova para a sua própria consciência que ela é o único tribunal que realmente importa. Esse exercício rompe o ciclo de dependência externa e solidifica a sua autossuficiência, tornando-o um homem que não se eleva com o elogio, nem se abate com a crítica. Mudar a sua forma de pensar não é um exercício de ignorar a realidade ou de viver em um estado de otimismo ingênuo. É, na verdade, o ato de dominá-la através do filtro da razão. Ao longo desta jornada, compreendemos que a sua mente é o seu único território verdadeiramente soberano e que a vida que você deseja começa na próxima ideia que você decidir aceitar como verdade absoluta. Muitas pessoas passam a existência inteira tentando reformar o mundo exterior, sem perceber que a única reforma que realmente importa é a da própria percepção. A partir de hoje, você não é mais uma vítima passiva das circunstâncias, mas o arquiteto consciente de como cada evento o afetará. Você tem em mãos a chave para abrir a cela em que viveu por tanto tempo. A liberdade estoica exige uma vigilância constante, pois os antigos hábitos de pensamento tentarão retomar o controle nos momentos de cansaço ou de crise. No entanto, agora você possui as ferramentas necessárias. O filtro de Epicteto para neutralizar as ofensas, o intervalo sagrado para escolher suas respostas e o desapego mental para não ser refém da aprovação alheia. Entenda que a mudança de vida não acontece em um evento isolado e grandioso, mas na microdecisão de não se deixar abater por um contratempo ou de não reagir a uma provocação barata. Cada vez que você escolhe a serenidade em vez do caos, você está pavimentando o caminho para uma nova existência, mais sólida e significativa. A transformação é um processo contínuo de polimento da alma. Se este vídeo mudou a sua forma de ver um problema que você está enfrentando hoje, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa retomar o controle da própria mente. Ao espalhar esses princípios, você não apenas fortalece a sua própria compreensão, mas ajuda a criar um círculo de pessoas que buscam a excelência e a paz interior. O mundo continuará apresentando desafios, mas agora você sabe que o poder de decisão está inteiramente nas suas mãos.
A jornada para a sua melhor versão não termina aqui. Ela se renova a cada pensamento que você decide cultivar.